Tira. Já tá ao vivo. Entrou? Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolo e a gente tá aqui para mais uma live. O pessoal que foi entrando vai me dando boa tarde, vou compartilhar aqui no meu Face. Boa tarde, Bel. Oi, Bel, boa tarde. Quem mais entrou aí? Solange, tá dando boa tarde. Oi, Solange, boa tarde. Ana Paula. Ana Paula, boa tarde. Solange está perguntando qual que é o tema de hoje. Hoje a gente vai fazer uma técnica zebrada, tanto na parte de dentro da massa, como na cobertura de fora dela. Então a gente vai fazer animal print, né, que a gente vai fazer o de zebra. Então a gente vai fazer massa, recheio, cobertura. Vou esperar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando pra gente iniciar. Oi, Evelyn, boa tarde. Oi, Tatiana. Oi, Carla. Renata, Aline, Dona Lourdes, boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Pessoal que foi entrando, vai compartilhando para o pessoal ter acesso a essa live. A massa que a gente vai trabalhar hoje para fazer o zebrado vai ser a massa de cupcake. Então a gente vai fazer tanto a massa zebrada como cobertura, tá? Então fica do começo até o fim para vocês verem tudinho. É. Hoje vai ter bolo mesmo. Eu ia te falar isso agora. Só tava esperando a tarde terminar de falar pra gente falar que ia ter bolo hoje. É, hoje vai ter bolo. Compartilha aí, meninas. Vou pegar um potinho pra me misturar, que eu não quero bater nem na batedeira. Eu vou misturar na mão mesmo. Até que enfim, hein, Thiago? Vai ter bolo no café da tarde? Isso aí. Ó, então é assim, essa massa de cupcake, para cupcake, ela rende em torno mais ou menos de uns 40 cupcakes tamanho tradicional. Se for o mini, vai render entre 80 a 90 cupcakes, depende um pouco do tamanho da forminha, porque a forminha de mini cupcake, ela dá uma variada de tamanho. Pra bolo, ela dá pra fazer tanto na birthday cake como bolo. A gente modificando a receita dela, a gente consegue fazer biscoito. Então quem quiser entrar, tem lives anteriores salva que a gente fez biscoito com ela. Então aqui, ó, eu já tenho o meu bolo assado e recheado. Então eu vou fazer pouca quantidade, que é só pra me ensinar pra vocês como fazer essa massa. Mesma coisa vai ser o meu recheio. Eu vou fazer pouca quantidade só pra me ensinar como que eu fiz o recheio, porque eu já tenho um bolo já montado pra gente fazer o ganache nele, tá? Oi, Ednê, boa tarde. Ó, então eu vou começar com a minha massa de cupcake. Eu não vou nem bater na batedeira. Como eu vou fazer só 250 gramas, não tem nem necessidade. Até o quilo inteiro não tem necessidade, porque ela só é o tempo de misturar. Ela não tem que ter aquele processo de bater pra criar volume, nada do tipo, tá? Então eu vou colocar 250 gramas da minha massa. Massa para cupcake Arcolor. 250 gramas. Vou pegar os ovos. Vou utilizar, se fosse para massa inteira, seria 8 ovos. Como aqui eu tô fazendo só 250 gramas, eu vou utilizar só 2. Então eu vou quebrar 2 ovos. Vou quebrar aqui separado, porque esses ovos gostam de ter surpresas, né? O Thiago que o diga. É, já estraguei bastante massa assim, hein? Já pedi pro Thiago pesar uma massa pra mim, no 7º ovo tava estragado e ele perdeu a massa inteira.
E eu reclamo com ele, no outro dia eu quebro uma cartela com 30, né? Uhum. Qual foi o que você me disse? Pelo menos ontem só estraguei 7. Ó, então aqui eu coloquei os ovos, a massa. Atrás da receita vem falando pra bater por processos. Eu sempre bati tudo misturado de uma vez e nunca deu erro. Eu acho mais fácil, tá? Agora, se vocês quiserem seguir certinho a instrução da embalagem, fazer por etapa, também fica a critério de vocês. Então, pro quilo inteiro eu uso 400 de água. Como eu tô fazendo meio quilo, ou 250, eu vou usar só 100 de água, tá? A Bel tá perguntando se massa de cupcake também dá pra fazer bolo. A gente já fez um monte, né? Já. A Bel já viu já as lives com bolo, Bel? Acho que você tá esquecendo, a gente já fez vários aqui. Então dá pra fazer também. A Bel disse que já conhece essa história dos ovos. A gente já falou já? Não, acho que eu contei na Ah, você aula contou e na ela aula? tava. Ó, então aqui vou colocar 100 de água. Vou colocar devagarzinho que eu tenho a mão pesada, toda vez eu passo. A Silvana tá te dando boa tarde. Oi, Silvana, boa tarde. Não disse que eu tenho a mão pesada? 100 de água e 50 de óleo. Se eu fosse fazer a receita inteira, o óleo seria 200. Tirando aqui as coisas, que hoje a gente tem bastante coisa pra fazer. A gente vai fazer massa, vai fazer recheio, vai fazer cobertura, então tô esvaziando aqui o meu espaço. Ó, então aqui é só isso que a gente usa. A massa, o óleo, a água e os ovos. Vou bater na mão mesmo, com fouetzinho. Se quiser levar na batedeira pra facilitar, pode, mas é super rapidinho, tá? Como é pouco, eu acho até desnecessário. Misturar aqui devagarzinho, senão eu vou fazer sujeira. Ó. Que só é o tempo de misturar. Incorporou bem. Deixa eu passar uma colherzinha aqui no fundo para tirar todo o excesso de massa que tem nos cantinhos. E vou só terminar aqui de misturar. Então essa massa pode fazer bolo, cupcake, biscoito. Ó, só misturei, ela já ficou uma massa bem líquida, tá vendo? Bem lisinha. Não precisei levar na batedeira. Aí aqui o que que eu vou fazer? Eu vou tingir essa massa pra gente fazer a zebra. Aquele mesmo processo que eu ensinei vocês pra fazer a oncinha, a gente vai fazer agora no zebrado, tá? Ó. Vou dividir aqui em 2 potinhos. Aqui, ó, eu fiz com 3 cores pra mostrar pra vocês. Aqui ele ficou mais no aspecto tigre, né? Então agora eu vou utilizar só 2, só o preto e o branco pra fazer a zebra mesmo, tá? Então esse daqui ficou meio que tigre. Bel falou que a imagem tá embaçada, eu também percebi, mas é o celular que é biribinha mesmo. Não, não é não, porque da última vez não tava, deixa eu limpar. Não, mas ele não tá, ele foca e depois demora. Vê. Ele filma normal, aí de repente a imagem fica embaçada e demora pra voltar. Ó. Voltou? Melhorou? Vê aí, gente, se melhorou a imagem. Ó, então aqui eu fiz no preto a cor natural da massa e o rosa. Aqui eu já vou tingir preto e branco, tá? Então eu vou separar aqui as massas. Vou colocar mais branco do que o preto.
Então, eu tô dividindo em 2 recipientes separados. E aqui eu vou tingir agora com os corantes em gel. Então eu tenho branco e preto, corante em gel. Vou colocando os corantes e mexendo pra ver se fica na tonalidade que eu quero. Aqui eu vou colocar um pouquinho a mais porque eu quero bem branquinho. Agora, se vocês quiserem, a gente já tem os velvet colorido, porque aí vai facilitar bastante esse processo. A gente tem ele branco, tem preto e várias outras cores. Eles vêm em 500 gramas já tingido. Ai, aqui é o marinho, quase. Quase eu tinjo de marinho. Se bem que se eu colocasse o marinho, eu jogaria o preto e não... Não alteraria, não. É. Ó, o preto e o branco. Vou misturar. Essa técnica, tanto o zebradinho de fora como o zebradinho de dentro, fica legal para vários temas. Tanto para você fazer uma zebrinha em cima, para mêsversário, ou adulto também, que é a versão que eu vou fazer, já numa versão mais adulta. Então, é bem legal que dá para utilizar vários temas. Ó, mostra aqui, bem pretinho. Eu acho que o branco que eu vou ter necessidade de colocar mais um pouquinho para ficar branco. Tá, tem que fazer em câmera lenta, porque se você ficar fazendo muito rápido, o celular perde o foco. Sério? É. Meu celular tá arrumando, gente. A gente tá com o do Thiago, dele tá pior que o meu. Aliás, o meu não é ruim, eu só fico zoando, né? Ó, então aqui eu vou tirar mais o amarelado, então eu vou colocar mais branco. Mostra aqui dentro, Tia. E aí, se vocês comprarem o velvet branco aqui, já não vai usar tanto corante. Vou colocar só mais um pouquinho, que eu quero ele bem branquinho. Pessoal que tá aí, vai falando comigo, fala oi, quem ainda não me deu boa tarde, vai compartilhando a live. Ó, então aqui eu já tenho o branco e o preto. A Silvana tá perguntando se ela colocar muito corante pode amargar a massa. Pode, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se você for colocando muito, ela pode amargar sim. Principalmente no preto, né? No vermelho. Sim, por isso que a gente já tem os tingidos. Quando você quiser uma cor muito viva ou tipo o branco aqui que eu coloquei um pouco a mais, é legal você já usar a nossa massa tingida, tá? Ó, aqui eu vou untar a assadeira que a gente vai montar. Então, eu vou passar aqui um pouquinho do desmoldante. Sempre que eu uso desmoldante, eu gosto de dar uma espalhadinha assim com o pincel. Pra ele pegar todos os cantinhos. E aqui, ó, a gente vai começar colocando as cores aqui dentro. Então eu vou começar branco. Tá vendo que eu fiz mais branco do que preto? Porque eu quero que o branco prevaleça, tá? Vê se você consegue mostrar dentro. Vai. Ó. Então eu vou colocar uma bolinha no centro com o branco. Uma bolinha do preto no meio dele. E aí o preto eu já coloco um pouco menos, tá? Do que a quantidade que eu coloquei de branco. Por isso que a gente fez mais branco do que o preto. E isso eu vou fazendo, ó. A Tânia tá perguntando qual que é o tamanho dessa assadeira. Essa daqui tem 15, Tânia. 15 por 10 de altura, né? Isso. Preto de novo. Sempre o preto coloca menos e o branco coloca mais, tá?
Ó, bastante branco e menos preto. E vai intercalando assim, preto e branco. Ali naquela que eu mostrei pra vocês, eu intercalei preto, branco e rosa. E todos os três eu coloquei na mesma quantidade de massa, tá? Eu ia intercalando com a mesma quantidade. Aqui eu tô intercalando com menos preto do que branco. Essa é mais fácil do que a oncinha, né? Que a oncinha a gente tinha que ir montando as tirinhas uma em cima da outra. Essa é bem mais prática mesmo. Essa é só no meinho, ó, no centro da massa. E ela vai se espalhando, tá vendo? Essa daqui eu vou colocar pra assar. O tempo que a gente termina a live, eu já consigo mostrar ela pra vocês. E eu já tenho um bolo ali montado pra gente fazer o ganache. Ó, vai chegando uma hora que você vai ver que ela não vai se abrir mais. Você vai jogar a massa e ela vai continuar no fechadinha. Aí você vai saber que tá bom, tá? Ó, ela já tá começando a ficar estreita o diâmetro da bolinha, ó. Ela já não tá se abrindo tanto. Vai chegar uma hora que ela não vai se abrir mais. E aí você vai saber que não dá mais pra colocar massa. Ou se você quiser parar antes, também pode, tá? É a quantidade de risquinhos que você queira. E pra finalizar também, você finaliza na cor que você quiser. Pode ser tanto o branco como o preto. Eu gosto de finalizar com o branco, porque a gente é o branco que a gente quer que prevaleça, né? Então eu gosto sempre de finalizar com o branco. Ó, aqui já tá tão fechadinho que eu vou vir com a colher agora, porque senão eu vou colocar demais, ó, e vai ficar uma bola muito grande. Tá vendo que ela não abre mais agora, ó? Ela já chegou no extremo que dava. Então ela não tá mais abrindo a bolinha, ó, ela tá ficando centralizada. Então aqui já é hora de eu parar. E aí eu vou finalizar aqui com branco, ó, e vou parar de colocar. Porque ela não tá mais se espalhando, ó. Deu pra perceber isso? Que ela parou de se espalhar? Que ela só concentra no meio agora? Deu, né? Uhum. Então, ó, aqui a sobra da massa, se você estiver fazendo um bolo que você quer que fique alto, porque aqui eu vou ter só uma placa, você já utiliza pra começar a montar o outro. Eu bati 250 gramas, se você quiser uma massa alta, você vai bater 500, e assim você vai vendo a quantidade que você precisa. A Vilma tá te dando boa tarde. Oi, Vilma, boa tarde, tudo bem? Deixa eu limpar aqui minha bancada pra gente passar pro próximo processo. Massa de cupcake, eu não gosto de aquecer o forno antes de colocar, tá? Porque senão ela faz bastante barriguinha. Eu gosto de colocar com o forno desligado. Então, do jeito que o meu forno tá ali, eu vou ir agora e colocar a minha massa. Então, eu vou colocar a massa aqui, que é o tempo que a gente vai finalizando a aula, é o tempo que ela assa. 180 graus. E pra quem entrou agora, ó, ele vai ficar nesse mesmo processo, só que aqui tá com 3 cores, combina mais pra tigre, né? E ali 2 cores zebra. E a cobertura da zebra que a gente vai fazer vai ser diferente, porque eu já fiz aqui no tema do safari, que a gente cobriu de branco e foi colocando as tiras. Agora a gente vai fazer uma combinação que já sai tudo de uma vez, tá? Pra gente não ficar colocando cores. Oi, Maria, boa tarde, tudo bem? Ó, então aqui eu já tenho o meu bolo pronto. Eu já montei com aquela massa. A minha é essa mesma massa aqui, ó, que tá mais no formato de tigre, tá? Não é a mesma que eu tô assando. Então eu já deixei uma cortada pra me mostrar pra vocês, pra mim nem precisar focar nessa. E aqui tá assando, até o final da aula eu consigo mostrar. E agora eu vou mostrar como que eu fiz esse recheio. O recheio a gente fez com creme Partier Dark Color. Esse creme Partier, ele serve pra sonho, pra pão.
e também para recheio. Então o legal dele é que a gente não precisa cozinhar, é só bater com leite gelado na batedeira e ele já incorpora e dá ponto. Tanto você pode agregar outras coisas que ele não vai perder esse ponto, como você pode utilizar do jeito que vem na embalagem, só seguir as instruções atrás. Mas se for aquele que a gente cozinha no fogo, por exemplo, ele não aceita que a gente agregue tanta coisa nele como a frio aceita. Então se você quiser colocar suco concentrado, quiser colocar chocolate, que é o que eu vou colocar hoje, fica a critério de vocês, tá? Então aqui, ó, pra montar uma receita, a gente usa 350 gramas da massa para 400 de leite, depois eu vou deixar no comentário a receita, tá? 300 de chocolate, 300 de creme de leite e chocolate solúvel. Aqui a gente faz uma quantidade generosa de recheio, que é uma quantidade aqui, meu bolo é de 20 centímetros. Ele dá pra rechear ele com 3 camadas sossegadas. Mas como eu quero só mostrar o recheio pra vocês, eu fracionei essa quantidade em 4 partes. Que é pra mim fazer só um pouquinho de recheio pra mostrar, pra mim não ter esse desperdício aqui, porque eu não vou utilizar. Mas aí eu vou mostrar como que a gente faz essa mistura e depois eu deixo a receita inteira pra vocês no comentário, tá? Ó, a Ednei tá perguntando se tem algum motivo pra você assar a massa em uma forma tão alta. Não, não é motivo nenhum não, é a forma que eu tenho mesmo, porque as minhas assadeiras elas são tudo alta porque eu prefiro fazer montagem na assadeira do que montar depois no acrílico, então eu já tenho elas altas, mas você pode montar na que você quiser. Ali se você vai montar uma massa alta, por exemplo, uma assadeira alta, você vai assar em 2 vezes, mas não é motivo nenhum o fato dela ser alta, tá? Então eu vou vir aqui bater o recheio, é melhor você vir pra cá, tia. Que eu já deixei ali separado. Tati vai fazer barulho hoje? Pega ali o potinho da batedeira, por favor. E o leite tá dentro da geladeira, no copinho. Ó, a receita que eu falei pra vocês, eu vou dividir ela em 4 vezes. Por isso que eu já deixei tudo separado aqui, pra mim não precisar ficar fracionando, tá? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o leite bem gelado, coloco na batedeira e venho aos poucos colocando o pó. Coloco uma quantidade do pó, misturo. Eu não vou colocar de uma vez só pra ele não criar grumos, tá? Mas só pra dar esse tempinho pra gente misturar e depois ir acrescentando mais, ó. Então tô fazendo bem pouquinho a quantidade mesmo, só pra mostrar pra vocês. Vou deixar no comentário a receita inteira. Esse creme ele tem um sabor delicioso pra sonho, pra pão. Dá pra fazer ele na versão com chocolate branco, eu já fiz também, tem vídeos, lives salvas. Hoje eu vou fazer na versão escura, mas dá pra fazer branco. Ó como ele já tá totalmente bem incorporado, ó. E aqui eu vou bater um pouquinho pra ele incorporar melhor. Ó, tô misturando. E aqui ele fica um creme mais pesado do que o que vem na embalagem, porque a embalagem, ele pede uma quantidade. Aqui eu coloco uma quantidade maior do pó, porque eu ainda vou acrescentar um ganache aqui, senão vai ficar mole, tá? Então, por isso que ele fica assim pesadinho. Vou deixar ele aqui batendo. Enquanto isso, eu já vou derreter o meu chocolate. Para uma receita inteira são 300, mas eu tô usando um quarto da receita. A gente tá fazendo um pouquinho de barulho aqui, né? Ó, então eu vou derreter o chocolate. Mostra que bonitinho como fica o tigre pra quem entrou agora. Olha que opção legal pra você fazer um bolo bem tigre mesmo, né? Bem felino.
E o da zebra também fica bem legal, que é o que a gente tá no fogo com ela, no forno. Ó, então tô colocando aos poucos, mexendo pra ir derretendo. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? A Silvana tá perguntando, depois você falar pra ela modelos de modelagem pra cupcake de safari. A gente tem um bolo que a gente fez aqui de safari e lá eu ensinei 4 modelagens diferentes. Eu ensinei o hipopótamo, né? O macaco. Não, foi hipopótamo mesmo. O hipopótamo, o macaco, leão. Não sei se foi só esses 3. Mas aí dá pra você usar no cupcake. Você entra, vê a modelagem e faz e utiliza no cupcake. Ele tá umas lives pra baixo aí, mas tá tudo salva no Face e tudo com os nomes em cima. Então tá tudo nomeado que você vai conseguir achar com mais facilidade. Ó, Corrinha tá te dando oi. Oi, boa tarde, tudo bem? Solange tá perguntando se o chocolate é nobre. Isso, chocolate nobre, Solange. Pra recheio, normalmente a gente só trabalha com chocolate nobre, né? O fracionado a gente usa só pra cobertura. Ó, tô terminando de derreter mexendo com o calor do meu pote ainda. Aqui, ó, o ideal é quando você terminar de derreter esse creme de leite, você esperar ele ficar um pouquinho mais frio, porque aqui, ó, meu potinho chega a estar bem quentinho, pra você poder misturar naquele recheio, porque ali a gente bateu com leite bem gelado. E aqui a gente já tá aquecendo o chocolate e aí já não seria legal misturar o gelado com o quente, né? Então deixa aqui ficar mais temperatura ambiente para depois você colocar lá, ó. Tô mexendo até desmanchar essa última bolinha de chocolate. Aqui eu já não tenho mais necessidade de levar no micro-ondas porque ele vai derreter com o próprio calor do potinho. A Silvana disse que ela assistiu a live. Ah, assistiu? Então dá pra você utilizar eles, Silvana, os bichinhos. E aí, a tampinha dos bichinhos, dos cupcakes, você vai conseguir utilizar tanto nesse zebrado que eu vou cobrir o bolo hoje, como naquele que a gente fez a sandália. Então você pode fazer essas 2 estampinhas de onça e de zebra e fazer as tampinhas dos cupcakes, fica bem legal também. Ó, aqui eu derreti o meu chocolate e eu vou acrescentar o creme de leite pra me fazer o ganache, tá? Os meus já tá tudo pesado, porque eu dividi as receitas, mas depois eu deixo no comentário uma receita inteira pra vocês saberem. Então, bateu o creme, fez um ganache com chocolate ao leite e creme de leite. Eu vou acrescentar esse ganache ali no meu creme. E aquele creme, além dele ter o sabor maravilhoso, ele tem um rendimento muito bom. Então vocês vão ver, ó, eu tô usando bem pouquinha coisa de cada e ele mesmo assim vai dar uma quantidade boa de recheio, tá? Ó, fiz o meu ganache, venho aqui e agrego ele no creme que eu já tenho batido, ó. Então, por isso que a gente precisa daquele creme firme, porque aqui a gente vai acrescentar o ganache que já é mais molinho, né? E pra vocês fazerem, se achar que quer mais sabor ainda de chocolate, pode colocar um pouco a mais do chocolate quando for derreter e creme de leite pra fazer esse ganache e retirar um pouquinho do leite, tá? Que aí ele vai ficar com sabor mais forte. E também, vamos supor, você tirou o leite e colocou creme de leite. Achou que ficou muito firme esse ponto, você não perde esse recheio. Coloca um pouquinho mais de leite que ele amolece. Achou que ficou muito mole? Coloca um pouquinho do pó que ele endurece. Então você não vai perder nunca, tá? Vou bater.
Deixa eu tirar o da lateral, do fundo. E ele vai ficar um chocolate bem clarinho assim, por isso que a gente coloca o chocolate em pó, tá? Ó, eu já vou vir aqui, ó, e vou acrescentar. Aqui eu tenho mais ou menos 1,5 colheres, tá? Pra essa quantidade que eu tô utilizando. Aqui, se quiser saborizar com algum tipo de essência, também pode. Vou colocar pra bater. Vou tirar aqui o restinho que tá na lateral. E aqui ele já incorporou bem, ó. Ele ficou um recheio bem firme. Caso você queira, aqui você consegue trabalhar ele no bico. Caso você queira ele um pouco mais leve, mais suave para colocar no recheio, tanto você pode colocar um pouquinho de chantilly ou você pode fazer mais ganache, tá? Deixar ele mais molinho, ó. Porque aqui você trabalha ele no bico normal, ó. Consegue fazer cobertura em cupcake, em bolo... recheios também. E olha o rendimento dele, ó. O tantinho de coisa que eu coloquei de cada, o tanto que ele me rendeu. Tá vendo? Então, ó, o recheio que tá naquele bolo foi esse aqui. Vou deixar aqui do ladinho. A gente já fez massa, recheio. Agora vamos passar pra blindagem do bolo. Vou primeiro tirar um pouquinho do excesso que tá escorrendo. Aqui nesse meu eu coloquei até um pouco mais do chocolate solúvel, porque eu queria bem escurinho, tá? E para fazer o ganache, eu utilizo 300 gramas de chocolate meio amargo, nobre, e 70 gramas de creme de leite, tá? Ó, aqui ele já tá feito, já tá incorporadinho, misturado. Então, pra gente fazer esse ganache, derrete no micro-ondas o chocolate meio amargo, nobre. E depois eu pego 70 gramas de creme de leite e dou uma mornadinha, bem pouquinho, só para os dois ficar mais ou menos na mesma temperatura. E eu misturar e ele ficar esse chocolate bem lisinho, tá? Vou colocar pra derreter só mais um pouquinho, porque como ele tava aqui parado, ele já deu uma endurecida. Colocar aqui só 15 segundinhos, tá? Ó. Eu gosto de trabalhar com ele mais lisinho assim. Quem preferir com ele mais pastosinho, deixa só ele firmar um pouquinho igual o meu tava, ó. Que aí você já vai ter ele mais pastoso, tá? Aqui, na hora de cobrir esse bolo, vocês tanto podem usar aquele pratinho de medida pra ir fazendo lateral, como ir passando assim aleatório a olho, que é normalmente a maneira que eu faço, tá? Vai ficar a critério de vocês. Ó, vou colocar um pouquinho aqui no centro. Vou espalhar. E é com essa blindagem que eu tenho que tirar todas as imperfeições do meu bolo para receber a pasta americana, tá? O bolo já tem que estar mais certinho para quando a gente colocar a pasta, ele ficar com uma cobertura bem perfeita e a gente não precisar colocar uma camada grossa de pasta aqui em cima.
vou forrar esse paninho aqui embaixo, porque o meu bolo tá dançando aqui em cima, senão ele vai voar longe. Agora sim. Ó, e aí eu vou vir passando na lateral, tá? Venho aplicando. Essa primeira camadinha, a gente fala que é mais pra esconder, né? Farelo de bolo, um pouquinho de recheio que tiver escorrido. Então, essa primeira camada a gente só faz como se fosse um reboquinho pra tampar essas coisas. Ó. Então, eu vou passar em toda essa lateral. Meninas, compartilha a live para mais pessoas ter acesso. Tá todo mundo quietinho, nem compartilharam hoje. Eu consigo ver quem é que compartilha, viu? Ó, a Silvana eu tô vendo que compartilhou. Mostra em cima dos comentários de vocês. Vocês estão me enganando. Só porque hoje o Thiago vai fazer inveja para vocês comendo o bolo, vocês estão chateadas? Ó, então eu vou passando aqui na lateral. Até o Thiago tá quietinho hoje. Porque é sexta-feira, a gente tá cansado. Não, não tem essa não. Vamos animar. Ó, passei em toda a lateral. Vou vir dando uma pequena alisada já pra tirar um pouco da imperfeição, ó, com a própria espátula mesmo. E eu levo essa primeira camadinha na geladeira pra gente poder passar a segunda, tá? Eu gosto de deixar na geladeira mesmo, mas aqui como a gente tem um pouquinho de pressa, eu vou acelerar isso no freezer, tá? Certo? Então eu vou colocar aqui no freezer pra firmar essa primeira camada. Deixei um espacinho aqui pra ele. Deixa eu ver se coube. Coube. Pra ir mais rápido, pra gente passar a segunda, eu vou até aumentar aqui a temperatura da geladeira. E aí, ó, o zebrado que a gente vai fazer uma combinação do preto com o branco pra gente misturar e já sair o zebrado, pra gente não precisar cobrir de branco e ficar colocando as tirinhas igual a gente fez no safari, tá? Então a gente já vai tirar direto o zebrado dessa mistura. E aí eu vou finalizar o meu bolo com essas rosas colombianas. Essas rosas tem no Face Dark Color, com a Adriana Maeda, foi ela que ensinou. Hoje, como a gente tinha muita coisa pra fazer, massa, recheio, blindagem e cobertura de bolo, eu trouxe uma coisa pronta só pra gente fazer a finalização decorada. Mas quem quiser aprender essas rosas, vai lá no Face da Arcolo, que tá salva a live que a Adriana Maeda fez ensinando a fazer elas, tá? A Fabiana disse que já compartilhou. Quem mais? Ó, vou derreter mais um pouquinho esse daqui, pra gente passar a segunda blindagem. Enquanto ali tá endurecendo, vão conversando aí comigo, porque eu tenho que esperar endurecer pra passar a segunda pra gente poder cobrir, tá? Como hoje a gente não tem modelagem, não dá pra mim ir adiantando alguma coisa pra gente passar mais o tempo. Então vamos conversar, vai falando aí comigo. O que vocês estão achando das lives? Pede opção de tema, quem sabe a gente consegue trazer pra vocês. A gente não garante trazer todos, né? Mas ideias sempre são bem-vindas. A Fabiana tá fazendo aniversário ontem. Fez aniversário ontem, ela disse que ganhou dois bolos ontem, mas não ficaram gostosos igual os seus. Ah, é, Fabiana? Verdade, o aniversário da minha irmã foi ontem. Fabiana é minha irmã. Você ganhou 2 bolos e não me chamou? Só porque a gente tá de quarentena guardado em casa? Vou derreter aqui, ó. As meninas falaram sugestões de tema. Ainda não. Vai falando aí, meninas. Vamos conversar.
Tirar aqui um pouco já da minha bagunça, pra quando a gente terminar o bolo, a gente ter espaço pra abrir a pasta. Esse zebrado, ele fica muito legal, porque ele fica tipo aquela estampa que a gente fez na sandalinha da onça, que fica aquela já misturada, sabe? A gente não colocou chocopasta junto com a pasta cor de pele, foi misturando e já deu aquela onça. Mesma coisa a gente vai fazer hoje com a zebra, tá? A gente não vai fazer aquela cobertura separada de branco e colocando tiras em cima, não. Quem mais? Opção de tema. Ninguém quer nada? Tá todo mundo satisfeito com o que a gente tá trazendo? A Tânia disse que queria um bolo pro Dia dos Pais. Ah, a gente vai fazer, Tânia. A gente vai fazer uma camisa pro Dia dos Pais. Esse daí já tá no esquema. Ó, a Fabiana tá falando Barbie. Ai, Barbie eu ia amar. Todo rosa. Perfeito. Que mais? Qual a sugestão? Ó, já temos duas, hein? Dia dos Pais já tá na lista. Barbie a gente pode pensar em alguma coisa legal. Ó, aqui já tá quase sequinho. Vou deixar só mais um pinguinho, que é pra quando a gente passar a segunda não misturar. Solange disse Dia dos Pais e dinossauro. Ó, Dia dos Pais a gente vai fazer. E dinossauro eu tenho uma ideia até legal de um dinossauro que ele serve pra bebê. Eu acho que era uma opção legal a gente trazer. A Bel disse um tema de time, mas tema de time é complicado. É, isso que eu ia falar. Time tem o licenciamento, né? Apesar que os personagens que a gente usa também tem, né? Não sei se daria pra gente trazer. Temos que conversar com a Rosa. Mas vão sugerindo aí, que a gente vai anotar tudo. O que tiver no nosso alcance a gente vai tentando fazer. Acho que aqui eu já consigo já passar a segunda camadinha. Vai sugerindo aí que a gente vai lendo. Ó. Ele ainda tá macio, o ideal é que ele fique bem durinho. Mas eu não quero esperar muito não, tá? Então eu vou passar assim mesmo. Mas o ideal é que você espere ele ficar mais firme. Vou passar a segunda camada na lateral. A Silvana pediu o tema do Free Fire. Ah, Free Fire também já tá na lista. A gente vai fazer. Free Fire já tá na lista e Dia dos Pais também. Vocês estão conectados com a gente, hein? Ó, e aí esse alisador, ele é o ideal pra gente alisar a lateral firme, porque aí você consegue deixar mais retinho, ó. Então encosta, dá uma pequena puxadinha, que aí você consegue acertar, ó. Aqui eu já não vou passar nele inteiro. Vocês viram que a primeira camada eu passo em tudo e depois aliso. Aqui, como eu já levei na geladeira, ele tá um pouquinho gelado. Então, se eu passo em tudo pra depois alisar, eu não consigo mais alisar porque ele secou e ele vai arrastar ao invés de alisar, tá? Então, eu passo um pedacinho, aliso e passo mais um pedacinho, aliso e vou fazendo assim, tá? A Bel pediu Turma da Disney. A Cris pediu de batizado. Batizado, se eu não me engano, a gente também colocou na lista. Não tenho certeza, vamos ver. Mas eu vou anotar tudo em opção de vocês aí. Vai falando. Ó. É bom que vocês ajudam a gente, né? Porque tem hora que falta ideia, né? Que é tanto bolo que a gente faz. Ó, passei mais um pedaço e venho e aliso, ó. Encosto no meu bolo, ele meio diagonal e dou uma leve puxadinha, ó. Sem colocar força. Só pra me trazer acertando ele, tá? E vou fazer isso com o bolo inteiro, ó. A parte de trás também. E aqui a quantidade de vezes que você vai passar é a quantidade de defeito que tem no seu bolo. Se o seu bolo estiver escorrendo muito recheio, se você tiver umedecido demais, ele estiver muito mole, esfarelando, ou com muita imperfeição, se você não tiver blindado ele, ou prensado ele direito, você vai acabar utilizando mais ganache. Então, isso vai depender de cada bolo. Eu não posso dizer se 2 camadas pra você vai ser suficiente ou se você vai precisar de mais, tá? Aqui o meu eu vou passar só 2 porque a gente tá fazendo um bolo pra casa mesmo, então não tem necessidade de eu ficar focando e deixar extremamente reto. Tô colocando aqui, ó, só os pontinhos aonde foi faltando, ó, pra me passar o alisador, tá? Então, aonde foi faltando, eu passo os pontinhos e venho com o alisador. Ó, a Vilma disse que as mensagens dela não devem estar chegando, mas ela queria do Poderoso Chefinho.
acho que não chegou mesmo, eu não vi. Você viu essa? Eu só vi uma mais pra trás que ela deu boa tarde. A Tânia pede do... Ixi, Como? não conheço esse tema não, tema mexicano. Cocô Viva a Vida, uma festa. Nunca ouvi falar. Não conheço também, mas vamos pesquisar por aí. Ó, Baby Shark, Mickey. Baby Shark tá um pouquinho antigo, né? Mas a gente já fez tanta coisa antiga aqui, né? Hello Kitty. Que mais antigo do que Hello Kitty? Ó. Então aqui eu dei uma alisadinha, tirei as imperfeições. Já não corre o risco de o que tá dentro do meu bolo passar pra pasta americana, se vazar algum recheio. E eu tenho uma camada de blindagem protetora, tá? Vou colocar aqui, ó, porque o meu meio tá mais fundo. Não sei se pelo vídeo dá pra perceber que o meu meio tá um pouquinho mais fundo. Assim. E essa bordinha aqui também, ó. Então, todo lugar que eu ver de imperfeição, eu venho com o meu ganache e vou consertando isso, tá? Eu usei 300 de creme de leite e 70 de... 300 de chocolate e 70 de creme de leite para um bolo de 20 centímetros, tá? Esse daqui tem 20 centímetros. E ainda sobrou um pouquinho ali, ó. Nem sei se eu vou utilizar tudo. Mas é legal você fazer sempre uma sobra a mais, porque você nunca sabe se conforme você for alisando, você vai gastar muito, pouco. Então faz um pouquinho a mais, até porque se sobrar, você consegue congelar. Eu tenho recheios congelados que eu uso ele, descongelo, uso várias vezes. Ele não perde a textura, tá? Pode ficar tranquila, se sobrar, vocês congelem. Ó, vou alisar aqui a parte de cima. Como eu falei, eu não vou me preocupar de ficar extremamente liso. Ó, a Vilma disse que era no notebook e não tava indo e ela trocou pelo celular. Ah, então foi isso. Mas acontece também de durante a live a gente não vê algumas mensagens e elas só aparecerem depois que acabam. A gente fica até chateado, né? Às vezes eu falo, ai, coitada de tal pessoa, falou tanto com a gente e a gente não viu, a gente fica chateado por não ter respondido. Então, se alguma vez isso acontecer com vocês, vocês sabem que não é porque a gente quer, às vezes a gente não viu, que já aconteceu várias vezes da pessoa tá falando com a gente não responder e ela fica fazendo a mesma pergunta várias vezes pra gente responder como se a gente não quisesse responder, mas não é, tá, pessoal? Ó, Liliane Vidal. Ela fala, oi vizinha, amo suas lives, qual o chocolate que você usa? Ah, é vizinha? É vizinha. Oi, Viviane, eu uso chocolate Liliane. Liliane? Eu uso chocolate da Harold, tá? O nobre. Eu prefiro. Ó. Então, eu alisei aqui, vou tirar mais ou menos a quantidade de imperfeições que der. Como a gente tá em live, não tenho tempo de ficar aqui extremamente alisando, nem tempo de ficar esperando e secar muito, então eu passei aqui mais ou menos, tá? Só o tempo de ele não ficar mostrando aquela divisória entre massa e recheio, não ficar vazando nada e ficar todo compacto aqui dentro. E aí eu vou limpar a bandeja pra gente fazer a cobertura. Então, ó, pra me limpar a bandeja, eu vou umedecer um paninho Perfex e vou aquecer no micro-ondas, ó. Quando a gente aquece, vai facilitar a limpeza da bandeja. Como o chocolate da bandeja já secou, então com o paninho quente a gente limpa com mais facilidade, tá? Eu já tinha esquecido que a gente tem um bolo assando. Deve estar quase pronto, porque eu não sinto mais cheiro. Ó. E aqui eu vou vir limpando a minha bandeja. O Cristiano tá pedindo um bolo aqui, mas eu não sei o que é não. Tal de... É tanto tema, né, que a gente não, fica... é Dressed. Acho que é isso. Não conheço também. É questão da gente pesquisar. Tati vai pesquisar depois e ela te fala nos comentários. O que for dando pra gente ir fazendo, a gente vai fazendo, né? Porque às vezes nem tudo
A Adriana Maeda tá te dando boa tarde. Oi, Dri, boa tarde, tudo bem? A Danilza tá te dando oi. Oi, a Danilza. Acho que é isso a pronúncia certa, não sei. Ó, então aqui, ó, eu vou limpando a minha bandeja com Perfex umedecido e quente, aquecido no micro-ondas. Isso vai facilitar essa limpeza. Vou passar mais um pouquinho de água e aquecer mais um pouquinho pra me deixar a bandeja bem limpinha pra gente fazer a cobertura, tá? Vou aquecer. Já tá quase limpo, só pra gente tirar o restinho que falta. Esse aqui não vai voltar no congelador? Eu não preciso. Eu acho que eu vou voltar pra ele firmar, pra gente cobrir com a pasta que ainda tá mole. Mas eu tô terminando de limpar a bandeja ainda e guardei o bolo. Ah, é verdade. Você tá me atrapalhando, seu Thiago. Deixa eu no meu tempo. Ó, Glaucia tá te dando oi, diz que é sua fã. Oi, Gláucia. Gláucia, Gláucia. né? Obrigada pela presença. O André Silva já tá entra perguntando. compartilhando. Tá perguntando se tá ao vivo, tá gravado, é ao vivo. É ao vivo. Nayara disse que gostou da dica. É ao vivo e compartilha, hein? Pra essa live aumentar de pessoas. Ó, vou só terminar de limpar a bandeja pra mim fazer a cobertura, tá? Que enquanto eu vou abrindo a pasta, é o tempo que ele vai terminando de firmar mais. Aqui é igual eu falei pra vocês, eu tô levando no freezer só pra dar uma acelerada no processo, pra endurecer bem rapidinho pra gente fazer a cobertura. Tá bom. E vou tirar a bailarina pra gente fazer agora o zebradinho, né? Dri, você ainda tá por aí? Ó a flor que eu vou utilizar hoje em cima do seu bolo, da sua live. Já falei pras meninas, quem quiser aprender, entra lá que a live sua está salva. Só descer no Facebook da Arcolor, que tá mais pra baixo. E eu vou utilizar ela hoje porque como a gente trabalhou muita coisa, massa, recheio, blindagem e cobertura de pasta, não ia dar tempo de eu fazer uma decoração. Então só pra finalizar eu tô usando essa, mas tem live salva pra vocês assistirem, tá? Vê se a Adriana tá aí ainda pra ver minhas flores. Eu não sei ver, não. Ela vai falar oi. Tá. Se ela tiver, ela vai dizer. Ó, então aqui eu vou sovar as massas pra gente fazer a zebra. Tenho pasta americana da Arcolo de 500 gramas preta. Ó, tá assim. Ela tá? Mandou um monte de coraçãozinho. Ah, ela ainda tá. Ó, gente, foi a Adriana que fez as rosas, hein? Entra lá na live e assiste a live dela, que tá maravilhosa. Ó, essa daqui é de Tutti Frutti. A Arcolo tem vários sabores, brancas de 800 gramas. Tem avelã, Tutti Frutti, morango, várias outras que se eu for falar eu vou esquecer. Se eu não me engano são 6 ou 7 sabores. E as brancas, e as coloridas são todas baunilha, tá? Então, se quiser já comprar a preta tingida e a branca, pode comprar. Ou então faz a coloração com o mesmo corante que eu colori a massa, tá? Deixa eu ver se a nossa massa tá boa, pra mim não deixar queimar. Peraí que eu vou ter que colocar meu celular pra carregar. Tá quase assada já. Tá descarregando? Tá. Conecta aqui pra mim, por favor. Deixa eu conectar aqui o carregador pro Thiago, que o celular que ele tá filmando tá descarregando, senão a gente vai parar a live no meio. Tá morrendo. Vou pegar soft brilho pra gente passar em cima do bolo pra gente fazer a cobertura. Sempre falo isso pra vocês, quando vocês forem cobrir o bolo com a pasta americana, deixa ele preparado pra receber a sua pasta, tanto se for fake ou comestível. Se for fake, já deixa ele com a gordura passada, e se for comestível, já blindado e com soft brilho passado pra gente só abrir e cobrir, tá? Ah, a Adriana já tinha visto, é que eu não tinha visto os comentários aqui, ó. Ah, ela já tinha respondido? Já tinha.
E a Solange tá te lembrando do bolo que tá no forno. Acabei de olhar, Solange. Ela tinha respondido o quê que você não tinha visto? Ela disse, oi, oi. E você não tinha É porque eu tinha mexido nos comentários, então não tava mexendo na ordem certa. Ó, então aqui ele já tá sequinho. Eu vou passar um pouquinho do soft brilho. Vou tirar aqui, ó. E vou espalhar. Eu gosto de espalhar com a mão, porque aí eu consigo sentir a quantidade que eu tô colocando. A Adriana disse que ficaram lindas suas rosas. Obrigada, Adri. A Glaucia disse que é sua fã e falou pra você mandar um beijo pro filho dela, pro Gabriel. Obrigado, Glaucia. Beijo, Gabriel. Da onde que vocês são? Ó, então eu passo com a mão pra mim sentir a quantidade que eu tô colocando, pra mim não colocar excesso, porque aqui não é excesso, é apenas uma camada pra pasta americana conseguir grudar aqui em cima, tá? E agora vamos fazer o zebradinho. O meu já parou de mostrar os comentários. O último comentário foi o oi da Adriana. E o bolo não tá pronto ainda? Eu acabei de olhar, tá quase. Então aqui, ó. Eu vou pegar a pasta branca e preta, ativar a goma dela separadamente. Então eu vou sovando como se eu estivesse sovando um pão na bancada. Eu não vou esticando para não incorporar o ar dentro dela. Não estica e não fica puxando ela entre os dedos, ó. Na palma da mão, você vai sovando como se você estivesse sovando um pão mesmo. Você não quer pesar essas massas? Eu usei meia massa de cada embalagem, então eu tenho 500 gramas de massa aqui, para um bolo de 20 centímetros. Acho que deve ter um pouquinho mais, deve ter 600 gramas. Eu peguei 300 e 300. Deixa eu pegar a balança ali. Ó, ativei a branca, agora eu vou ativar a preta, tá? Toda vez que a gente for trabalhar no bolo de pasta americana, a gente precisa ativar a goma dessa massa para ela ficar uma massa bem elástica pra gente poder trabalhar com ela, tá? Eu disse que você tá linda. Obrigada, Adri. Ó. Então, ativo bem a goma. Das duas separadamente. Deixa eu pesar antes de misturar. ...310 gramas e 315, 17. Então, deve ter umas 600 gramas de massa, vai. Vou tirar aqui o bolo antes da gente cobrir, senão ele vai queimar. Que aí é o tempo que ele esfria pra gente cortar pra ver como ficou por dentro, tá? Deixa eu encontrar espaço aqui. Vou tirar esse daqui que ele já tá frio. Ó, quem entrou por último, a gente fez ele que é mais no estilo de tigre. E o que a gente acabou de tirar do forno é no estilo zebra, tá? Ó, a Cris tá perguntando qual que é o segredo pra pasta americana não abrir. Não Sofri, rachar? não abrir, ela falou. Sofri com a pasta americana e quando finalmente consegui, ela rachou. Peraí, deixa eu desenformar aqui meu bolo que a gente passa por parte da pasta. Cadê suas luvas? Tá aí, tá na gaveta. Ó, vou até cortar aqui pra gente matar a curiosidade. Cortar ele quente mesmo, que eu não me aguento. Ó. Bem zebradinho, tá vendo? Tá vendo o porquê da gente colocar mais branco do que preto, ó? Pra ele dar uma destacada no meio, porque o preto ele sempre prevalece por ser uma cor escura. Então se a gente coloca a mesma proporção dos dois, ele fica muito preto. Então coloca mais branco do que preto, porque quando a gente assa, ele fica bem uniforme, tá vendo? Bem zebradinho mesmo.
Então tem essa opção que eu fiz com 2 cores. E aquele que ficou na tonalidade mais tigre foi com 3 cores, mas o processo de fazer foi o mesmo, tá? Quem entrou agora e não viu o início, a live vai ficar salva e vocês vão conseguir ver qual massa eu usei e o jeito que eu montei, tá? O que vocês acharam da massa? Ó, como a minha massa ficou... Olha que zebrado lindo! Como a minha massa ficou parada, vou dar só mais uma ativadinha. Que já é a resposta da Cris, né? O quê? Que a pasta americana dela, ela Ah, sofreu. eu já tinha esquecido. Já tinha esquecido já? Cris, ó, pra você. A pasta americana a gente precisa ativar bem a goma dela e ela tem que estar uma massa super macia pra gente cobrir o bolo. Às vezes, eu não sei se foi o seu caso, mas muita gente tira da embalagem, sova ela muito pouquinho e cobre o bolo. Ela ainda não tá com a goma toda ativada, ela não tá uma massa bem elástica. Isso acontece às vezes de rachar. Na hora de você cobrir o bolo que você falou que a sua pasta rasgou, provavelmente, eu não sei, você me diz aí, deve ter rasgado essa quina aqui, ó. Por isso que toda vez que eu vou cobrir o bolo, eu sempre foco nisso. Colocou a pasta em cima do bolo, se preocupe em grudar a quina primeiro, para as preguinhas que ficam em volta não fazerem peso e essa quina rasgar. Quando eu for cobrir esse bolo, eu vou focar nisso e você vai ver. Porque se você não gruda bem essa quina e as pregas ficam fazendo peso, ela corre o risco mesmo de rasgar. E a questão de rachar é só se você não sovar ela bem, ou se você abrir no açúcar impalpável e colocar excesso de açúcar, porque ela vai recebendo esse açúcar e ela começa a ficar seca. E outra, do jeito que a minha pasta tá aqui, ela tá parada. Eu fui mexer no bolo, saí, eu tenho que sovar novamente, porque ela tá parada, ela vai ressecar. E se ela ressecar, quando eu cobrir o bolo, ela vai rachar, tá bom? Se não foi essa a sua dúvida, se eu não expliquei direito, você pergunta novamente alguma outra dúvida que você tiver ficado, tá? Ó, então eu ativei a goma da pasta branca, ativei a goma da pasta preta. Ó, Fabiana, você vai comer os bolos todos sozinha. Uhum. Ó, tô abrindo um cilindro com a minha pasta preta e vou fazer o mesmo, um cilindro com a minha pasta branca, certo? Aqui eu já abro. Ó, vou abrir a minha pasta branca numa espessura que eu queira, que eu possa ainda abrir um pouco mais. Então, eu não vou fazer já da espessura que eu quero o meu bolo, porque aqui depois eu vou abrir um pouco mais, tá? Então, eu posso fazer mais grossinha mesmo. Faço isso com a branca. E vou fazer a mesma coisa com a preta, ó. E tenta deixar as duas mais ou menos do mesmo tamanho. Eu desliguei o forno ou não? Não. Nunca, né? Essa minha mania é velha já, de tirar o bolo e deixar o forno ligado. O forno ligado. Ó. Mesma coisa eu vou fazer com a preta. Tenta abrir mais ou menos na mesma medida. Posiciona. Acho que a branca tá mais pequenininha. Posiciona o preto em cima do branco. Aperta. Não precisa passar cola, porque aqui já vai grudar. Tirar esse excesso branco. Então aqui eu não preciso passar cola. E o legal de você fazer esse trabalho é com o estilete, porque o estilete ele tem um corte mais preciso do que uma estequinha, tá? Tô tirando um restinho de pasta que tem aqui. Vou passar uma água, senão ele nem corta direito. A Samara tá te dando oi, ela disse... A última vez que eu vim fazer isso, cortei o dedo, né? É. Samara tá te dando oi, ela disse que chegou agora e perdeu o início. Vai ficar salva, tá, Samara? Seja bem-vinda. E aí depois você pega o início, tá? Ó, vou tirar só essas bordinhas. E aqui, ó, eu vou tirar tiras, tá? Tenta tirar mais ou menos da mesma espessura. Certo?
Feito isso, eu vou posicionar uma tira sobre a outra, ó. Aqui eu não preciso de colinha de CMC em hora nenhuma, tá? Ó, a Cris, ela disse que foi isso mesmo. Ela demorou pra grudar e foi nas quinas que rasgou. Eu vou cobrir e eu vou focar na quina, Cris, pra você ver, tá? Ó, posicionei uma sobre a outra, eu vou cortar novamente. E aqui eu vou cortar na espessura que eu quero que fique meu bolo. Posso cortar um pouquinho a mais da espessura porque eu ainda vou abrir, tá? Então a gente cortou ele de lado, agora a gente vai cortar ele de comprido, tá? Por isso com o estilete, tá? Porque o estilete ele tem o corte mais preciso. Se for com a estequinha, ó, a gente não consegue pegar até lá embaixo e ele arrasta a pasta ao invés de cortar, tá? Ó. Ele vai sair tiras assim. A Samara tá perguntando que as pastas já são coloridas e não tem problema de manchar. Se as pastas já vêm coloridas? Não, como elas já são coloridas, não mancha uma a outra. Ah, sim, verdade, Samara. Mas a mesma, se você pigmentar, se você deixa ela descansar, ela também não mancha não, tá? Só se você fazer a pigmentação e na mesma hora for usar. Ó. Tem que deixar descansando um pouquinho. Sim, preferencialmente de um dia pro outro, 2 dias, dentro de um saquinho bem fechado pra não ressecar. Ó. Tirei várias tiras. E aqui, ó, eu posso cortar ela bem bagunçado, ó. Vou fazer como se fossem uns triângulos pra ficar bem bagunçado, ó. Tenta ser um pouquinho rápido pra pasta não ficar aqui ressecando, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Marli disse que não conhecia essa técnica. Vai conhecer agora, Marli. Ó. Então, bem bagunçadinho. Fica aí até o final, Marli. Já compartilha que é pra você ter ela salva quando você precisar olhar. Tá vendo? E aqui eu vou fazer a união delas. Então, como que eu vou unir, ó? Encostando uma na outra, toda desregular mesmo. Aperta bem pra ela colar mesmo essa união, ó. O bom aqui é que não tem ordem, ó. Você vai colocando conforme você quiser. Tô só juntando elas, ó. Sem passar colinha, eu venho apertando. Deu pra entender a posição dos cortes? Se vocês ficarem com dúvida, o vídeo vai ficar salvo. Então, quando vocês forem fazer, não se preocupem, entra lá, vê o vídeo de novo e vê a posição dos cortes, né? Que primeiro a gente cortou ele diagonal, depois horizontal, e aí tem uma ordem certa. Mas como o vídeo vai ficar salvo, vocês não têm essa preocupação de na hora não lembrar qual foi a posição dos cortes. A Aline disse que amou a técnica. Muito legal, né, Aline? Ó. A Thaís disse que técnica linda. A gente fez o bolo safari aqui na live, que a gente fez branco e foi colocar nas tiras pretas. Não é a mesma coisa, né? Fica diferente, mas também fica bonito. Então, a gente tem essas duas opções. Ó, uniu bem, pra poder eles ficarem bem coladinhos, a gente vai abrir pra chegar na espessura da pasta que a gente quer. Conforme você for abrindo, sentiu que tem algum pedacinho que tá se abrindo, você vai e aperta com os dedos, tá? A Tânia perguntou se para cobrir cupcake é o mesmo processo. Mesmo processo. Aí você só vai fazer com menos pasta, né? Ó. E aí você vai abrindo pra chegar no tamanho que você quer. Foca bem aqui, ó. Tá vendo que aqui ainda tem uns pedacinhos, ó, que não tá bem unido? Vem apertando assim com o dedo, ó. Pra ele ir fechando bem, ó. Então, qualquer pedacinho que você não tiver achando que tá totalmente unido, você volta a pressionar com o dedo. E aqui você vai abrir a pasta normalmente, do tamanho que você tá acostumado para cobrir o seu bolo.
Pra saber se o tamanho da pasta já deu a quantidade para cobrir o seu bolo, você pode medir com uma tirinha ou uma fita métrica. De um lado pro outro do seu bolo, você vai ter o diâmetro e ver se a circunferência da pasta já deu. Que aí você vai saber a quantidade de abrir, tá? Aqui você vai abrir ela normalmente, como de costume. Já colou as pastas, não tem mais segredo. Vai puxando sempre do meio para as pontas. Ó, eu gosto sempre de ir olhando as bordas pra me ver que borda tá muito fina e qual que ainda tá muito grossa. Porque aqui, ó, já tá fino. Então eu não abro mais pra esse lado, eu abro só pro lado que ainda tá grosso, ó. O pessoal tá gostando bastante da técnica. Bem bonita, né? Ó. Então terminei de abrir. Posso tanto colocar um pouquinho de açúcar impalpável pra enrolar no meu rolo, pra me ter uma segurança de levar no bolo, como eu posso pegar direto e colocar no meu bolo, tá? Não tem preocupação. E o legal é que os dois lados ficam por igual, ó. Então venho aqui, posiciono em cima do meu bolo. E aí é o que a... Como que era o nome dela? Tava com dúvida? Esqueci. Ó, primeiro a parte de cima e depois gruda essa quina, ó. Pra ela não ficar fazendo peso, senão ela vai rasgar mesmo. Grudou essa quina, o peso daqui de baixo não vai mais rasgar aqui essa lateral. Aí você já tem uma segurança maior disso, tá vendo? Então o primeiro passo depois que eu cobrir é colar a lateral. Sim, sempre. A primeira preocupação que você vai ter é de colar essa quina. Depois que você vai vir tirando as preguinhas, ó. E aí você vai posicionando no bolo, ó. Vai dando pequenas levantadinhas para fora. É o jeito que eu acho mais fácil de cobrir. Porque quando eu dou uma inclinadinha nela para fora, ó, eu desmancho a preguinha. E aí com facilidade maior eu consigo posicionar ela no meu bolo. Agora você imagina o bolo por fora com esse zebrado e por dentro com esse zebrado. Fica lindo, né? O bolo das duas formas zebrado. A pessoa vê o zebrado por fora e quando corta tá zebrado também. Então fica maravilhoso. A Renata disse que já quer fazer, só que acho que o clima da cidade dela não deve ajudar. Deve ser muito úmido. É úmido, Renata. Geralmente, quando aqui tá muito úmido, que a gente pega uma semana bem chuvosa, eu cubro meu bolo com a pasta americana, terminei de cobrir, eu já guardo ele dentro de um saco de celofane. Porque ali ele fica lá dentro conservado e não corre o risco da pasta ficar chupando a umidade do ar e melar. Samara disse que foi a Cris Santos que perguntou, ela acha. Espero que ela tenha ficado pra ver, né? É, Cris, você conseguiu acompanhar? Deu pra entender? Ficou com alguma dúvida? Vai perguntando aí, gente. Ah, acho que eu não peguei meu alisador, eu tenho que ir lá pegar. Deixa eu pegar meu alisador rapidinho. Ó, então eu venho, aliso conforme eu tenho costume já. Aliso as quinas. Sempre lembro vocês que quando a gente tá trabalhando com bolo comestível, eu não jogo peso pra parte de dentro do bolo, ó. Eu tô jogando a força pra baixo e não pra dentro do bolo, tá? E aqui eu já venho tirando o excesso, ó. Então eu afino com o próprio alisador, que ele me ajuda já a cortar, ó, pra mim conseguir tirar o excesso e ficar um acabamento mais delicado na parte de baixo. A Renata disse que lá é quente e úmido. Os dois juntos, o saquinho ele protege tanto da umidade como do calor intenso. Então vai servir pra você colocar no saquinho. É aquele saquinho de cesta de... Isso, aqueles sacos grandes de celofane que a gente usa pra cesta. Ó. Então aqui eu tô afinando a parte de baixo e já tirando o excesso. Quem tiver no mesmo dia fazendo o bolo e já for fazer cupcake, ó, já vai aproveitando essas tampinhas, unindo novamente e já abrindo e cortando pra fazer cupcake. Quem não tiver,
e quiser guardar essa pasta, pode misturar e fazer uma cor única. Você vai ter o cinza. E aí, em cima desse cinza, se depois você quiser tingir com corante preto pra fazer mais preto, você também pode, tá? Ó, vou guardar aqui meu excesso bem fechadinho dentro de um saquinho de celofane pra ele não ressecar. Saquinho desse de bobina. E daqui eu coloco sempre dentro de uma embalagem plástica. O meu eu coloco individual, com as cores separadas, mas quem não tiver pode colocar tudo junto, as cores misturadas em saquinhos separados, tá? Ó, então eu aliso. E aqui eu venho tirando... Ela tava ocupada assistindo. Ela disse que amou, vai treinar novamente e disse que você é topástica. Ah, que bom. Tava ocupada assistindo, foi boa. Tava intertida, né? Ó. Então aqui eu venho tirando as quininhas, as quininhas não, as sobrinhas. Então eu corto, ó, e puxo. Corto e puxo. Pode passar mais um paninho agora pra limpar aqui a bandeja, né? Que fica meio escurinha da pasta preta. Nossa, Marissa, se não fosse o medo de tentar. Ah, não pode ter medo não, viu? Tem que tentar. Eu já tive muito medo, hoje em dia eu não tenho mais não. No início eu fazia bolo infantil de 2, 3 andares, não era, Thiago? Uhum. E o pessoal me pedia bolo de casamento e eu não aceitava. E às vezes o bolo de casamento era um andar só, menorzinho. E eu ficava com medo falando, não, é o sonho da noiva, vai que eu faço alguma coisa de errado. E o Thiago sempre falava, pega, aceita a encomenda. E eu tinha muito medo. Depois que eu fiz o primeiro, eu falei, meu Deus, que besteira que eu tinha. O bolo é o mesmo. Se eu faço de 3 andares infantil, por que eu não posso fazer de 1 de casamento? Então é tudo questão de medo. O medo impede a gente de fazer muita coisa. A gente tem que perder o medo, encarar e fazer mesmo. Nem que no começo a gente comece fazendo só pra família, pro pessoal de casa. Mas a gente tem que pegar segurança e enfrentar esse medo, senão não sai nada, tá? E tem que treinar no isopor um pouco também, né? Sim, a técnica de treinar no isopor é muito boa, porque você perde o medo de cobrir, né? Ó, então aqui deixa eu procurar uma frente que eu acho bonita aqui pra deixar no meu bolo. Tá tudo bonito pra mim, né? Os zebrados ficaram quase todos parecidinhos. A Terezinha disse que ficou top. Obrigada, você Terezinha. Nem usou açúcar. É, eu não uso porque eu abro em cima desse tapete de silicone. Quem não tiver, pode abrir em cima daqueles plásticos transparentes que a gente cobre mesa, aqueles mais grossinhos. Ou em cima de um corino de sofá. Geralmente você encontra em loja de sofá e pede pra comprar 1 metro. Não precisa colocar açúcar impalpável, na verdade a gente nem aconselha que coloque, porque assim, uma pessoa que tem costume de trabalhar com pasta americana, ela coloca uma quantidade pequena de açúcar e abre rapidinho. Uma pessoa que não tem costume, ela coloca uma quantidade de açúcar, ela coloca força demais no rolo, a pasta começa a grudar na bancada, ela acha que tem necessidade de colocar mais açúcar, então levanta, coloca mais, e o excesso desse açúcar é o que vai ressecar a pasta. Então, para evitar que você coloque excesso, é melhor nem pôr. Ou abre em cima do silicone ou das 2 opções que eu falei, que aí você não vai precisar colocar. Então, para finalizar aqui, ó, eu tenho as rosas colombianas que a Adriana ensinou. É só vocês entrarem lá nas lives anteriores e procurar a Adriana Maeda, que tem a live dessas rosas. Como a gente fez muita coisa hoje, não ia dar tempo da gente fazer uma decoração. Então eu já peguei alguma coisa que eu tivesse pronta aqui, tá? A Adriana disse que ficou lindo. Ainda tá assistindo. Obrigada, Adri. Eu pensei que você já tinha saído. Ó. Eu não sou tão boa assim de montar arranjos. A Tati vai fazer uma aula de flores, né, pra treinar. Verdade. Eu ando fazendo, na verdade, né? Isso daqui eu aprendi com a Adri mesmo. Eu em rosa sempre fui negação, mas tô arriscando. Assim como vocês têm que arriscar coberturas de bolo, tudo que vocês tiverem medo e vocês não forem tão boa, tem que treinar, não tem jeito. Ó, meu arranjo eu não sei se tá bem montado, porque como eu falei pra vocês, eu tô aprendendo. Montei aqui mais ou menos só pra ter uma finalização nesse bolo, pra ele não ficar sem nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem entrou no final da live, vai lá agora, assiste o início pra você ver a montagem do bolinho, ó. Que a gente montou a zebra, então a gente assou massa.
Eu ensinei um recheio, fizemos blindagem e cobertura. E quem quiser aprender a rosa, entra lá na live da Adriana Maeda, que tá salva no Facebook da Arcolo, e aprende a fazer a rosa também para compor o bolo de vocês. Também vocês conseguem compor esse bolo em outros temas. Se quiser fazer uma zebrinha em cima, consegue fazer ele infantil. Então aqui é uma opção de ideia. Vocês vão poder utilizar da maneira melhor que vocês quiserem no momento, tá? Agora eu mando os coraçãozinhos pro meu bolo, né? Que eu só saio daqui feliz quando eu vejo aquele monte de coraçãozinho subindo. E me fala se vocês gostaram, se acharam bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de vocês. Quem entrou pela primeira vez, seja bem-vinda. A gente tem lives diárias de segunda a sexta-feira no Face da Arcolo. Então acompanhe o Face da Arcolo para vocês acompanharem as lives. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito coraçãozinho. Olha quanto coraçãozinho subindo. Nossa, é a parte mais feliz da aula. Já tá dando um bom final de semana pra gente. Obrigada, bom final de semana pra vocês também. E fiquem com Deus, obrigado pela presença. Tenham uma boa noite. Vai fazer janta que vocês já estão enrolando. Tchau, beijo. Tchau.